Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 1. Mesmo assentados, mas em reverência, eu gostaria que você pudesse me acompanhar na leitura. Se você achou, diga amém. Amém. Eu vou ler, você me acompanha. Diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentados. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aqueles que o instruem. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Feche teus olhos e ore ao Senhor. Peça para Deus falar com você nesta noite. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, te pedimos nesta noite, de maneira especial, que o teu Espírito, Senhor, possa iluminar as nossas mentes. Nos faz, ó Deus, entender de maneira especial as verdades da tua palavra, que nesta noite nós lemos e sejamos, ó Deus, edificados para a glória do teu nome. Te peço, Senhor, que a tua palavra ache abrigo em nossos corações e assim o teu nome seja exaltado na vida daqui de todos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu queria iniciar hoje com uma pergunta. Eu sei que geralmente eu faço algumas perguntas, mas hoje de maneira especial eu gostaria de refletir com vocês sobre o que é a igreja. Ao lermos o livro de Gálatas, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, desde o capítulo 1, ele vem dando traços, diagnósticos desta igreja. Uma igreja que, a princípio, nasceu com a pregação do apóstolo Paulo, e ao nascer, recebe de bom grado o evangelho da cruz, recebe com gratidão a mensagem da cruz do Calvário e serve ao Senhor com alegria. Quando o apóstolo Paulo sai de cena desta igreja, deixando a liderança, alguns, chamados judaizantes, vêm a esta igreja e começam a trazer uma nova doutrina, ou trazendo uma velha doutrina para esta igreja. E aqueles que começam agora a questionar a doutrina do apóstolo Paulo e a doutrina nova que está chegando, começam agora a ser enganados e começam agora a se desviar deste evangelho central, centrado na cruz de Cristo. Percebemos que os capítulos 1, capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele faz uma apologia do evangelho e uma apologia do seu apostolado, e começa no capítulo 3 e no capítulo 4 fazer toda uma dissertação com argumentos favoráveis para o evangelho da cruz. E chega agora no capítulo 5 e no capítulo 6 a ministrar agora sobre a parte prática de como essa igreja deve ser ativa
como ela deve se relacionar, como nós, como igreja, devemos ser ativos e servir ao Senhor. Daí ele começa a fazer contrastes. Ele começa a contrastar a obra da carne e o fruto do Espírito. No capítulo 5, nós vamos perceber, e nós vimos algumas semanas atrás, o apóstolo Paulo dando nome aos pecados. E ele começa a dizer quais são as obras da carne. E ele vai dizer idolatria, feitiçaria, porfias, inimizades, iras, contendas. Contra estas coisas, a Bíblia diz que condena. Mas ele também agora nos mostra que, como servos de Deus, recebemos agora o Espírito, e esse Espírito implementa em nós um fruto, uma semente, de maneira que esse fruto agora vai nos conduzir a viver um Evangelho pleno, a viver um Evangelho que norteia, que glorifica e que demonstre em nós agora não mais a nossa vida, mas agora em nós o caráter de Cristo. E ele diz que esse fruto é norteado pelo amor, pela paz, pela benignidade, longanimidade, fidelidade, domínio próprio. Contra estas coisas, a Bíblia diz que não há lei. E aí ele começa agora, a partir do capítulo 5, verso 29, se eu não estou enganado, introduzindo o capítulo 6, ele começa agora a mostrar de maneira clara como devemos viver. Isso suscita essa pergunta: o que é a igreja, afinal de contas? Quando nós vamos observar dentro do contexto de Gálatas, nós vamos perceber que igreja é, na verdade, um grupo de pessoas centradas no Evangelho, e este Evangelho centrado na cruz e na Palavra de Deus, que vivem de uma comunidade norteada por esse Evangelho para viver para a glória de Deus, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas quando nós observamos essa realidade do que é a igreja, nós nos ingressamos nessa igreja e fomos nascidos na igreja e vivemos na comunidade da igreja. Mas tem surgido novas perspectivas do que é a igreja. E isso tem enganado a muitos. Alguns, por exemplo, vão começar a viver um evangelho onde a igreja ela nos norteia para algumas perspectivas diferentes. Alguns vão estar caminhando para uma perspectiva de cura, outros vão estar caminhando para uma perspectiva financeira, outros vão estar caminhando para uma perspectiva mais emocional e espiritual. Mas mais perigoso ainda é aquela igreja que se chama desigrejada. Como assim, pastor? Tem surgido agora nos nossos dias alguns que se acham no direito de dizer que não pertencem mais a essas igrejas normais. Agora nos tornamos anormais. Onde não aceitam mais a liderança pastoral, não têm a Bíblia como a centralidade, nem como evangelho centrado nas suas vidas, e vivem agora se reunindo ali, se reunindo aqui, e querendo viver como querem em suas vidas. Porque agora eu não acredito mais nesta igreja organizacional. Isso tem surgido, irmãos, muitos, e inclusive aqui em João Pessoa, temos agora um grupo muito forte, onde as pessoas estão se reunindo todas as segundas-feiras, se eu não estou enganado, para apenas louvar a Deus e cada um viva a sua vida como quer. É dessa forma que alguns estão agora entendendo o Evangelho e o que é a igreja. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que o Evangelho é muito mais do que apenas um encontro semanal. Nós somos uma igreja, nós somos uma família, nós somos um grupo de pessoas que especialmente pregam o Evangelho de Jesus Cristo e que nós especialmente vivemos para a glória dele e servimos especialmente uns aos outros e agora o próximo também. Ainda a pergunta fica: como vamos viver? Depois de entendermos as obras da carne e as obras e o fruto do Espírito, o apóstolo Paulo ele vai dar alguns nortes de como é que nós devemos viver. E ele começa a partir do versículo 1, quando ele diz: irmãos, acompanhem comigo no texto.
Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Começa a perceber agora como o apóstolo Paulo começa a conduzir os irmãos a uma praticidade, a uma prática de como nos relacionarmos e prestarmos atenção agora uns nos outros. Somos uma família. Somos um grupo em que nós estamos crescendo, nós estamos com o mesmo objetivo e nós estamos agora com o mesmo foco: adorar ao Senhor, servir a Ele e prestar atenção no serviço, especialmente com os da casa, como ele está dizendo aqui, especialmente os da fé. Mas ele diz algo interessante, irmãos, que por muitas vezes nós não praticamos ou não vemos mais nos nossos dias. É o cuidado mútuo, a atenção com o próximo. Preste atenção quando ele diz irmãos, ele chama a atenção dos irmãos. Irmãos, se alguém ou qualquer um for surpreendido em pecado, for surpreendido em alguma falta, se vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós percebemos que essa prática de ser surpreendido em alguma falta, ou necessariamente em algum pecado, não é alguém que vem vivendo na prática do pecado, ou necessariamente alguém que está vivendo na orgias, mas um dos nossos que em algum momento cai. E é interessante pensar nessa palavra em alguma falta, porque essa palavra que corrigiu é exatamente a ideia de uma reparação. É a ideia de alguém que quando quebra um osso e esse osso é exposto para fora, há necessidade de uma reparação, de uma atenção. E é interessante quando nós, irmãos, olhamos alguém que sofre um acidente, e esse acidente é um acidente sério, a primeira preocupação nossa, independente de quem quer que seja, é de acudi-lo. Ou, infelizmente, a maioria tem uma ação mais curiosa de ficar olhando. Mas se prestarmos atenção, aquele que foi ferido, ele precisa de cuidado e de atenção. É exatamente essa ideia agora que o apóstolo Paulo diz agora, vocês que têm o Espírito Santo, vocês agora que sois espirituais e que agora possuem o fruto do Espírito nas suas vidas, vocês precisam estar agora não olhando para si próprios. Preste atenção, não olhar para as suas próprias vidas como algo, como foco, um sentimento que nós vemos nos nossos dias, o olhar egocêntrico, uma vida egoísta, uma vida isolada. Nós hoje sofremos, irmãos, de uma síndrome do isolamento, onde as pessoas não mais conhecem nem os seus próprios vizinhos, não se falam mais. Nós temos visto megas igrejas enormes, onde as pessoas entram, sentam e saem e não conversam com ninguém, não falam com ninguém, não se comunicam com ninguém, não têm importância nenhuma e também não querem que as pessoas se metam em suas vidas. A ação tem atingido de uma forma grande as igrejas. E isso não pode acontecer conosco. A igreja, ela precisa ser uma comunidade terapêutica. Essa igreja precisa ser uma comunidade onde as pessoas se importam umas com as outras. Essa igreja é uma igreja onde nós, família, precisamos estar prestando atenção uns nos outros. De modo, irmãos, que aquele quando cai, nós não podemos empurrar para fora. Aquele quando cai, não pode olhar para ele e dizer assim, olha, esse é a culpa do teu pecado. Nós temos visto por diversas vezes ao longo da nossa vida cristã, pessoas que cometeram a falha, e porque cometeram a falha, perderam toda a sua dignidade, foram expulsos praticamente da sua igreja, e as pessoas não têm mais o sentimento. Mas preste atenção, nós somos agora espirituais.
Nós somos agora exatamente aquelas pessoas que Deus nos constitui e nos prepara agora para irmos atrás dessas pessoas e fazer o quê? Cuidar, corrigir, reparar. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês. É interessante pensar nesse vocês, porque nós temos a ideia de que essa obrigação é da liderança, ou especialmente do pastor. E sim, é. Mas não é apenas dele, é de todos nós. Nós fomos chamados para cuidarmos um dos outros. Preste atenção na continuidade desse texto, quando ele diz agora, corrigir com espírito de brandura, com mansidão, o fruto do Espírito. E ele diz, guarda-te para que não sejais tentado também. Já que você é espiritual, já que você está agora ajudando, saiba que você também pode cair nessa tentação, mas guarda-te, vai na brandura, vai com a ação do Espírito Santo. Mas ele diz mais, levai as cargas uns dos outros. Essa síndrome do isolamento, irmãos, tem feito com que nós não prestemos atenção na pessoa que está do nosso lado. Será que você já virou para o seu lado ou para trás de você e você viu quem está perto de você? Você falou com ele? Você deu boa noite? Você deu a paz? Você sabe quem está desempregado na igreja? Você sabe quem está passando por luta? Você sabe quem está no hospital da igreja? Você está sentindo falta de alguém? Você sabe por que ele não está vindo? Ou apenas nós estamos querendo cumprir a nossa religiosidade? Faço a minha parte, a dos outros que se virem. Quando nós somos chamados, irmãos, para levar as cargas uns dos outros, é exatamente a ideia de que nós precisamos auxiliar nos momentos difíceis. Chorai com os que choram, alegrai com o que se alegra. Precisamos, irmãos, estar atentos. Não é à toa que Deus colocou você, não é à toa que Deus tem te dado saúde, não é à toa que Deus tem te dado sustento, mas, irmãos, quando nós estamos em igreja e em comunidade, nós precisamos ter a atenção de que agora, em comunidade, nós precisamos levar as cargas uns dos outros. Saber que quando fulano tão especial da família de alguém falece, precisamos ir lá, porque a perda é imensurável, precisamos chorar com ela. Quando Cicrano perde o emprego e ele passa por momentos de dificuldade, nós como igreja precisamos auxiliar, ajudar, para que ele não passe fome, incentivá-lo ou conseguir de uma forma ou de outra, de maneira com que ele possa alcançar outro emprego. Quando alguém está passando por momentos tão difíceis, em que nós precisamos agora não julgá-lo. Quantas vezes, irmãos, nós julgamos? Quantas vezes nós temos a capacidade de apenas olhar para o nosso umbigo e esquecer de que o outro pode estar passando por dificuldade e por problema? Levai as cargas uns dos outros. Auxilio você. Isso é igreja. Isso é colocar em prática os frutos. Mas ele diz mais. Quando ele diz, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor. E então terá motivo de se gloriar-se unicamente em si e não no outro.
porque cada um levará o seu próprio fardo. É interessante pensar nessa diferença que o apóstolo Paulo fala aqui nesse texto. Quando ele fala de carregar a cargas uns dos outros e carregar agora o seu fardo, o seu próprio fardo. A ideia aqui é que carga é algo extremamente pesado e que precisa ser ajudado. Fardo, por sua vez, é uma ação como se fosse uma mochila. É a ideia de um soldado que tem a sua obrigação de carregar as suas próprias ferramentas. Então ele coloca uma mochila e vai para a guerra. Vai todo dia para a sua labuta. Mas ele precisa dizer antes de que cada um leva o seu próprio fardo, cada um tem a sua própria responsabilidade, que cada um tem as suas próprias diretrizes, como por exemplo, eu não sou pai ainda, se Deus quiser. Mas quando eu tiver meus filhos, eu vou saber que minha responsabilidade de pai eu não posso dar para o meu vizinho. Quem é pai? Sou eu. Agora, o meu vizinho ou alguém da minha igreja pode ajudar num dia de necessidade levar o meu filho para a escola? Pode. Essa é a grande diferença, irmãos, em auxiliar, ajudar e entender quais são as suas responsabilidades. O problema, irmãos, é que nós nos achamos tão altruístas, ou melhor dizendo, tão egoístas, que nós não precisamos de ninguém. Porque assim como esse texto diz, porque se alguém julga ser alguma coisa, esquece de que nada nós somos. Estava hoje comentando um pouco sobre a vida de Jó, aqui na consagração. Quem era Jó? Um homem rico, com 10 filhos, terrenos, camelos, gados, muito dinheiro, respeitado. E Deus permite que esse homem, que sim, tinha tudo, agora se torne um nada. Ele não tem mais nada, a não ser o caco e a sua mulher. E quando ele começa agora a se autodizer, ele começa agora a trazer uma autojustificação, uma grandeza própria, ele começa a dizer tantas coisas para dizer por que essas coisas acontecem comigo. E aí, Deus se manifesta para ele. E quando Deus se manifesta para ele, ele começa a entender a grandeza do Deus Todo-Poderoso, e ele começa a olhar para ele, e aí ele tem algumas conclusões. E as suas conclusões é: indigno eu sou. Ele diz: bem sei que tudo podes, e os teus planos não podem ser frustrados. Ponho a minha mão na boca, porque falei de coisas que eu não sabia. Quando nós olhamos para nós mesmos, irmão, diante do Deus Todo-Poderoso, nós vamos perceber que nós nada somos. Somos nada. Mas temos responsabilidades. Fomos chamados. Deus nos escolheu. Não porque eu sou melhor, nem porque eu sou pior, mas apenas por causa da sua vontade soberana, a sua graça soberana. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, e como Ele nos escolheu, aprove a Deus essa escolha, de tal maneira que agora Ele me escolhe para refletir a sua glória e para fazer a sua vontade, não mais a minha necessariamente, mas Deus, dentro dos seus planos redentivos, Ele me escolheu para fazer a sua vontade, e dentro da vontade de Deus eu vou ser feliz se eu aceitar os planos de Deus para a minha vida. Quando eu entendo, irmãos, que igreja, ela é muito mais do que apenas um encontro semanal. É uma família que cuida. É uma família que se interessa, que começa agora a carregar as cargas uns dos outros, que se preocupa, que corrige. Mas ao mesmo tempo, irmãos,
eu sou humilde em receber a correção. Porque eu não vou só ser aquele que vai estar sempre bem. Vai ter dias, irmãos, maus. Vai ter dias que eu vou precisar receber a repreensão. Vai ter dias, irmãos, que eu vou precisar ouvir e ser corrigido. Essa ação recíproca entre os espirituais. Mas ele continua dizendo, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas. Aquele que eu instrui. Ele chama a atenção agora para aquele que é o líder, aquele que é o pastor que está pregando e instruindo. Faça, preste atenção, participe e também participe com ele dessas coisas que instrui toda a igreja. Mas ele diz, irmãos, não vos enganeis. E esse espírito, irmãos, de engano tem norteado muitas igrejas. Tem, irmãos, estado dentro de várias igrejas. E ele diz, de Deus não se zomba. Preste atenção, pois aquilo que você semear, você vai colher. Essa é a lei da semeadura. E o apóstolo Paulo, ele gosta de falar dessa lei. Ele pega esse princípio dado pelo próprio Cristo e ele repete aqui em Gálatas, fala também em Coríntios, em outros textos. Mas é interessante que essa lei da semeadura é algo, irmãos, que acontece e acontece mesmo. Ninguém está fora desta lei da semeadura. Não apenas os crentes participam delas, todos. Preste atenção. O que ele fala aqui em especial é das práticas e o contraste, mais uma vez, da obra da carne e do fruto do Espírito. E ele vai dizer, olha, se eu semeio a carne, eu vou colher condenação. Se eu sou, irmãos, um impuro, fomento na minha vida, desenvolvo na minha vida as práticas impuras sexuais, a tendência, irmãos, é que eu não possua uma só mulher, que eu seja viciado em sexo, e que no final da minha vida eu tenha doenças, e em meio a tantas mulheres, nenhuma. E com quem eu fico? Sozinho, condenado e possivelmente perto da morte. Se eu sou um bebarrão, glutão, e quero prazeres, eu vou investir nisso. Vou investir em festas, vou investir em bebedeiras, vou investir nisso e vou investir grandemente. E tudo que eu possuir, irmãos, o vício vai ser tanto na minha vida que tudo que eu tentar construir vai ser derrubado, porque o vício vai sempre me dominar. E o que vai sobrar para mim é derrota e morte. Tem um exemplo da minha própria casa. Infelizmente, o meu próprio pai, extremamente viciado no álcool e no fumo, dado às festas. A única coisa que ele ficou foi com a cirrose e com o leite da cama. Eu estou dando aqui, irmãos, alguns princípios de que por muitas vezes aqueles que estão semeando irão colher. Mas se você agora semear as coisas do Espírito, você receberá a vida eterna. Irmãos, como é lindo essa lei da semeadura. Mas ao mesmo tempo é tão difícil para nós que somos tão orgulhosos, egoístas, isolados. Amar, ser longânimo, paciente. Colocar em prática, irmãos, esses frutos é exatamente aquilo que o Espírito Santo nos conduz como igreja em momentos relacionais, onde na igreja, especialmente nos da fé, nós precisamos estar amando, perdoando, participando, cuidando, corrigindo, reparando, perdoando, incentivando, chamando novamente, corrigindo, perseverando, insistindo, indo de novo, e parece ser chato. E é por isso que ele vai dizer no finalzinho do texto, não desfaleça.
Sabe por quê? Porque a tendência nossa é exatamente chegar a um estado de estagnação e tentar entender que as coisas não vão ser corrigidas nunca. Então é melhor ficar como eu estou, estático, parado e olhando para o meu umbigo. E é por isso que muitos estão saindo da igreja. É por isso que muitos estão preferindo outros tipos de igreja. É por isso que alguns estão olhando para essas coisas e querendo agora qualquer outra coisa, menos isso, porque isso acaba trazendo uma estagnação ou uma vontade de parar. Mas o conselho do apóstolo Paulo é: não desfaleça. Não desista. Ame mais. Não desista. Evangelize mais. Não desista. Perdoe mais. Não desista. Não se desfaleça. Persevere mais. Ainda que alguns não venham lhe ouvir, ainda que alguns não venham querer estar com você, insista, persevere. Eu estava em uma igreja ministrando uma palestra, e falando um pouco sobre essa ação relacional, uma determinada irmã chegou para mim e disse assim: pastor, eu mandei uma mensagem para uma irmã, eu senti a falta dela no culto, e mandei a mensagem, ela não me respondeu. E eu senti tanta vontade de falar com ela, e quando eu a avistei na igreja, eu fui lá falar com ela, e disse: irmã, eu senti sua falta na igreja, aconteceu alguma coisa? Ela foi tão ríspida comigo, e disse: o que é que você tem a ver com minha vida? Não se meta na minha vida, da minha vida cuido eu. A minha resposta para ela foi: irmã, continue, mas se você recebeu uma, imagine o seu pastor, quantas ele recebeu? E não é por isso que ele desistiu de investir na sua vida. Precisamos, irmãos, continuar, perseverar, alimentar e semear. Eu preciso, irmãos, semear mais. E quanto mais eu semear, irmãos, eu irei colher. Ainda que esses frutos, ainda que essa colheita possa demorar um pouco, porque o tempo não é meu, o tempo é de Deus e tudo é conforme a sua vontade. Talvez você tenha orado tanto, talvez você tenha insistido tanto, talvez você tenha pedido tanto a Deus e ainda você não viu os resultados. Não desista, persevere, continue, porque no tempo de Deus Ele há de operar sim para a glória do Senhor. Isso não se aplica em todos os princípios da nossa vida. Todos. Seja na área relacional, seja na área financeira, nós precisamos entender que é semeando, que é fazendo, que é dando, que é incentivando e que é colocando-se à prontidão, ao serviço que eu vou receber de Deus. É essa oportunidade, irmãos, que precisamos colocar em prática. Eu preciso de deixar de olhar para fulano e para ciclano e dizer: por que fulano não faz, por que ciclano não faz? Pare de olhar para a vida, seja você exemplo para os fiéis. É isso que o apóstolo Paulo deixa sempre como exemplo. Preste atenção, você e eu agora fomos eleitos pelo Deus Todo-Poderoso. Porque você é melhorzinha ou porque você é bonzinho? Não, Ele simplesmente te escolheu. E como Ele te escolheu antes da fundação do mundo, de tal maneira que Ele mandou o seu próprio Filho morrer na cruz do Calvário, e isso me fez agora ser membro da sua igreja, e agora como membro dessa igreja, Ele me chama a ser ativo, participante e semear, 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 semear e semear. Pare de olhar para o outro, pare de estar olhando para os teus problemas e comece a prestar atenção naquilo que Deus pode fazer através de você e com você. Essa síndrome, irmãos, do isolamento e essa síndrome do pecado de Adão nos afeta demais. Nos impede de trabalhar, nos impede de fazer. Isso, irmãos, é uma ação soberana, mas também é um espírito de engano que envolve a nós. De maneira, irmãos, que de Deus não se zomba. Se eu semeio a carne, eu vou colher perdição. Mas se eu semeio para o Espírito, eu vou colher bênçãos e vida eterna.
De que lado você está? Ele continua o texto. E para terminar, ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. É interessante pensar nisso, irmãos, porque algumas vezes nós temos a tendência de desistir. Que, como falei ainda agora, parece que o tempo não chega. Mas temos a tendência, irmãos, de sempre olhar para os de fora. E esquecemos daqueles que estão perto de nós. Esse texto, irmãos, é claro e é extremamente congregacional. Nos faz olharmos para nós. E em meio às nossas lutas, ajudarmos uns aos outros. A fazer o bem. Especialmente aos da família da fé. Eu tenho, irmãos, falado sobre isso já há 2 anos e meio na igreja. Temos trabalhado em cima disso. Temos tentado chamar a atenção da nossa igreja para sermos uma igreja que presta atenção no próximo. E eu não vou desistir. Eu não vou desfalecer. Se você achar que eu estou cansado, agora é que eu estou começando. Eu não vou desistir de você, a não ser que você desista de mim. E especialmente de Jesus. Mas ainda que você não queira, eu vou estar mandando uma mensagem para você. Ainda que você não venha mais, eu vou estar orando pela sua vida. E eu oro para que você possa compreender que o segredo da vida feliz não está em ter, nem em ser, mas está na prática dos frutos, em semear o bem, em fazer para a glória do Senhor, assim como Cristo fez. E aí você olha para um momento como esse de Santa Ceia. E eu fico me lembrando de Jesus Cristo. Essa passagem do capítulo 13 de João não sai da minha mente. Porque se Cristo, que é Criador de todas as coisas, foi capaz de deixar esse exemplo para nós, quem somos nós? Quem somos nós? Para não tentar fazer semelhante. Jesus mandou os discípulos organizar o templo, o cenáculo especialmente para a Santa Ceia. A primeira. E diferente da nossa, eles estavam sentados ao redor da mesa, com os pés para trás, onde quem passasse de lado poderia ver todos os pés. E era princípio da época que alguém lavasse os pés antes de se sentar à mesa. Mas como Jesus mandou os próprios discípulos organizar, não tinha nenhum escravo para lavar os pés deles. Mas o interessante é a conversa que estava entre eles. Olha, parece com a nossa igreja nos nossos dias. Quem será maior no reino dos céus? Acho que vai ser eu. Não, acho que vai ser você. Um querendo ser maior do que o outro. E aí chega o Todo-Poderoso. Chega o Criador do Universo, aquele que vai morrer na cruz. Chega lá e olha para eles e olha para os pés. Ninguém é servo. Ninguém serviu. Não aprenderam ainda. Eu tenho que ensinar de novo. E aí Jesus, o Senhor dos Senhores, pega uma bacia, pega uma toalha
e vai fazer o serviço do escravo. E começa a lavar os pés deles. Começa a servir os discípulos. Começa a dizer para eles, olha, que a vida cristã, ela começa servindo, porque ele serviu. Ele pagou o preço por mim e por vocês. Ele morreu na cruz. E se ele fez isso, mas o orgulho ainda é envolto nos discípulos, e especialmente na vida de Pedro, Pedro disse, não, o Senhor não vai me lavar não. E aí Jesus olha para ele e diz, Pedro, se eu não te lavar, tu não faz parte comigo. Sai então, não lava só os pés não, lava tudo. Disse, não, Pedro, não é para lavar tudo, preste atenção, você já está limpo pelo que eu já ministrei para você. Eu quero que você entenda que é servindo os outros que você vai dar continuidade à obra. Como nós, irmãos, com esse exemplo, o próprio Jesus vai dizer no versículo 17 de João, capítulo 13, façais estas coisas, bem-aventurado sereis. Olhar, irmãos, para essa conjuntura da igreja, precisamos nos encaixar, precisamos praticar, precisamos perseverar, precisamos corrigir uns aos outros, precisamos quebrar o nosso orgulho, porque somos pecadores, mas nós não queremos mostrar os nossos pecados. Não. Porque sempre temos a tendência, assim como os discípulos, de querer ser maiores, melhores. Mas Deus nos chamou para sermos servos. Mesmo com aquele irmão que cutuca a gente para fazer raiva. Mesmo com aquele intolerante. Mesmo com aquele que não está paciente. Mesmo com aquele que não perdoa, mesmo com aquele que está do nosso lado e que desconfia de nós, persevere, insista, pratique, semeie. E é assim que Deus irá tratar conosco. Não porque fulano não merece ou merece, não é por isso. Mas é porque Jesus fez por mim e por você. E como Ele fez, devemos seguir o exemplo dele. Então, irmãos, voltando à nossa pergunta inicial, será que nós temos sido igreja? Ou estamos vivendo com o que eu acho, com o que eu penso e da forma que eu quero? Igreja é um chamado para serviço. E onde eu me encaixo é no serviço de Jesus. Seguindo o exemplo dele e insistindo, perseverando e semeando.